Olá meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das habilidades que eu mais considero importantes para você ir desenvolvendo a sua saúde mental, porque é uma forma nova de você enxergar os seus problemas e conseguir superá-los da melhor maneira possível, tirando lições e também não vendo aquilo como o fim do mundo, sabe? Eu quero conversar sobre resiliência e logo mais eu já vou explicar o que é e como que você começa a desenvolver essa habilidade, mas antes de começar a fazer isso eu já peço que você deixe seu like nesse vídeo e pegue seu pano de prato com a canetinha para você anotar as coisas, porque é muito importante você anotar as dicas para você conseguir aplicar. Fechou? Então, vamos pro conteúdo. O termo resiliência, ele teve um uso bem saturado nos últimos anos, que a gente viu bastante em páginas motivacionais, tatuagens diferentes, com aquela mais ou menos aqui. E no final das contas, o que seria isso? A gente tem várias definições que a gente pode usar, por exemplo, no quesito social, a resiliência é vista como você conseguir superar uma adversidade. Já cursos como odontologia, engenharia, essa galera que mexe mais com materiais, vê esse termo resiliência como um material que é durável, que resiste com bastante força, digamos assim. Já no campo da psicologia, a gente viu várias mutações no termo, como por exemplo, você ser invulnerável, você recuperar-se de estresse, você não se estressar tanto. Porém, eu quero resumir tudo isso com uma frase. Resiliência pra mim, basicamente não tem problema você se sentir mal, você se estressar às vezes, mas o que realmente importa é quanto tempo você leva para se recuperar disso. Porque o maior problema de uma pessoa não resiliente é que você se imerge num problema, numa situação estressante, numa situação triste, e você fica muito tempo até você conseguir sair dela e você não consegue se sentir bem. E esse é o maior problema. A resiliência é a capacidade de você se recuperar o mais rápido possível. Lembrando, não é sobre você não se sentir mal, é sim quanto tempo você leva para se recuperar. Trabalhar resiliência é basicamente você passar a olhar para dentro de você. Como você se sente diante de diversas situações e começar a identificar mais ou menos como que você funciona. Pra gente entender melhor, eu vou separar de duas formas. A gente vai ter o superador raiz e o superador Nutella. Como essas pessoas lidam com adversidades. O superador Nutella é aquela pessoa que entra num problema e ela simplesmente se imerge naquilo. Ela entra num looping de pensamento negativo e ela simplesmente esquece que consegue resolver. Como eu falei no vídeo de problema, vocês não são o problema. Você é a solução dos seus problemas. Então, ela simplesmente esquece isso e deixa o problema ir consumindo e ignora ele simplesmente até ele sumir. E aquilo ali vai consumindo ela ou inconscientemente, que ela ignorou e sabe que aquilo ainda existe, ou vai consumindo conscientemente, com aquele looping de pensamento negativo. Mas você que está aqui quer se tornar um superador raiz. E o que essas pessoas fazem, então? Como elas lidam com essas situações difíceis para criar resiliência? Primeiro, entenda que um superador raiz não é aquela pessoa que não vai ter problema e ela não vai se estressar. Muito pelo contrário, ela é uma pessoa que vai passar por dificuldade também. A gente começa a falar sobre pensamento positivo e já começa a achar que a vida não tem problema. Tem. E muito diferente de aquelas frases motivacionais ou qualquer coisa louca que a gente vê hoje em dia de sofrer é legal, eu gosto de dificuldade porque dificuldade tem que... Não é bem assim. É muito mais um cara que vai entender os processos. Ele faz duas coisas para lidar com situações difíceis. A primeira coisa é entender que a vida é cíclica. Eu vou citar de novo Augusto Cury porque ele explica muito bem isso em dois livros. O primeiro é A Ansiedade, o Mal do Século, se eu não me engano, e o segundo é O Código da Inteligência. E ele explica essa questão da vida ser cíclica como nenhum processo é eterno. Então, o momento difícil que você está passando, definitivamente ele vai passar. Que você está passando ele, né? Por mais que isso pareça um pleonasmo, é o que mais faz sentido. Ele não é eterno. Então, se você se encontra numa situação que você tá mal, você tá se sentindo triste, entenda, não é pra sempre. Todos esses momentos passam. Mas a segunda parte, mais importante, que essa pessoa, o superador raiz, consegue levar adiante a resiliência, é entender como ele se recupera. Como assim, Norma? Quando você passa num estado de estresse, ou você se irrita muito, ou você tá num momento difícil, quando aquilo passa, você volta ao seu estado normal, você volta a ficar em paz, você volta a ficar bem. Porém, muitas vezes você não presta atenção como isso acontece, você simplesmente volta ao normal, porque aquela situação passou e vida que segue. Porém, inconscientemente, existem hábitos e ações que você faz com você mesmo que te levam de volta àquele estado de paz. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu me sinto muito triste, que alguma coisa acontece, primeiro, eu dou o meu tempo de luto, digamos assim, eu aproveito minha tristeza, eu aceito que aquilo está acontecendo, eu vou falar de aceitação sobre um vídeo futuro, e é muito importante vocês verem depois. Depois que eu aceito que aquilo tá acontecendo, eu procuro o mais breve possível fazer exercício. Porque quando eu me exercito, eu sinto que eu consigo aliviar toda aquela carga de estresse e conseguir olhar de uma forma diferente.
E esse exercício, ele meio que já acarreta outros hábitos que eu tenho que eu acho hiper importantes, que é meditação e a leitura, e aí eu já começo a me recuperar e me sentir bem de novo. Então você tem que começar a olhar pra dentro de ti, quando você sair de uma situação difícil, o que fez você voltar ao normal? Quais são as coisas que te deixam bem para você sair daquele mood de estresse ou aquele mood de tristeza? Quando você começa a entender mais como você funciona, você ganha um presente muito grande, que é estar aberto a se arriscar. Como assim? Quando você entende como você se recupera, com quais hábitos você consegue voltar ao normal, você para de ter medo de se frustrar com alguma coisa, porque você sabe se aquilo der errado, quando você tentar, você já sabe o caminho para voltar ao normal. Então para que você vai ter medo de arriscar alguma coisa, sendo que você já sabe como ficar bem de novo? É basicamente uma chave que você desbloqueia para você falar, beleza, eu vou chegar naquele garoto, naquela garota, eu vou tentar essa oportunidade de emprego, eu vou fazer a coisa acontecer. Porque eu sei que se der errado, fazendo esses hábitos, eu volto a me sentir bem de novo. Então você ganha esse presente, que é se arriscar, porque você sabe o caminho para se recuperar. Isso é resiliência, é você ver uma situação difícil, você passar por uma dificuldade, mas você não se preocupar porque você sabe qual é o caminho de volta para você se sentir bem. Porque assim, com o passar do tempo, as pessoas foram confundindo resiliência com invulnerabilidade. Isso tem um estudo psicológico, depois eu vou colocar na descrição, eu não lembro o nome dele agora, mas é um estudo bem legal que fala como que a resiliência foi sendo inserida na psicologia, mais ou menos de 2003, 2004, porque querendo ou não é um termo recente, que nem eu citei antes, mas o maior erro é que as pessoas começaram a usar esse termo como invulnerabilidade, como eu nunca vou me sentir mal, eu sou hiper invencível e nada me afeta, sendo que não é assim. A resiliência é essa capacidade de você ver uma situação difícil, não ficar angustiado por entender que ela vai passar, mas principalmente saber como você funciona para você simplesmente voltar ao caminho, você voltar ao seu estado normal. E é perdendo esse medo de se arriscar por saber o caminho de volta que você vai pra onde você quiser. Quando as pessoas perguntam pra mim, cara, como que eu lido com o medo? Como que eu lido com o medo de alguma coisa dar errado? A resposta é essa, você tendo resiliência porque você sabe como você faz pra voltar ao normal, você sabe como você funciona. Quanto mais eu entendo sobre mim, menos medo eu preciso ter das coisas. Porque no final das contas, a única coisa que a gente controla é a gente. A gente não controla nenhum fator externo. Seja oportunidade de emprego, uma pessoa que a gente gosta, uma situação, a gente não tem controle sobre isso. A gente só tem controle como a gente vai reagir. Uma das frases que eu mais gosto é essa, de quando eu entendo que eu não tenho controle sobre nada, eu passo a ter controle da única coisa que importa, que sou eu mesmo. Então, recapitulando, os 3 pontos importantes para você começar a criar resiliência. 1. Dar sentido ao problema. É você entender que aquela situação existe e você aceitar que você está num momento difícil. 2. Ter um olhar positivo, que seria você entender que aquilo passa. Toda situação é cíclica e que, ok, tá tudo bem você tá naquele momento. E 3. Prestar atenção em quais hábitos fazem você se sentir maravilhosamente bem, voltar ao seu estado normal, para sempre que você se encontrar numa situação difícil, você só não se afundar naquilo e começar a fazer o que te faz bem, te levantar de novo. Fechou? Fazendo essas 3 coisas, você começa a criar a melhor habilidade do mundo. Eu já vou me despedir desse vídeo. Muito obrigado de coração por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Se você sente que algum amigo precisa ouvir isso ou que vai ajudar mais alguém, não hesite em compartilhar. Peço mais uma vez para você deixar o like no vídeo se você esqueceu. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o blog, tem o Facebook, tem bastante conteúdo por lá também. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu me chamo Norman e essa é a No Job.